O superalimento que era comida de pobre. O açaí que você paga R$ 30 numa tigela hoje foi comida de sobrevivência por séculos. Na Amazônia, era o que as famílias ribeirinhas comiam quando não tinha mais nada. Não era luxo. Era necessidade. Era o que sustentava comunidades inteiras em épocas de escassez. O fruto do açaizeiro é tão calórico e nutritivo que pescadores passavam dias trabalhando no rio, com ele como única refeição. Uma única tigela de açaí puro fornece mais energia por grama do que a maioria dos alimentos processados modernos. Os povos indígenas da Amazônia sabiam disso há milênios. O resto do Brasil levou séculos para descobrir. E o mundo levou ainda mais tempo. E precisou de um surfista californiano para finalmente prestar atenção. Nesse vídeo, a gente vai contar a história completa do açaí. De comida de subsistência amazônica a produto gourmet de $15 a tigela em Nova York. E vai entender por que o Brasil quase deixou escapar uma das maiores oportunidades econômicas da sua história. Porque a história do açaí não é só sobre comida. É sobre o que acontece quando o mundo descobre algo que você sempre teve e nunca valorizou. O que é o açaí de verdade? A maioria das pessoas que come açaí todo dia nunca viu o fruto de verdade. O açaí é uma palmeira, alta, fina, que pode chegar a 25 metros de altura. O fruto é pequeno, roxo escuro, quase preto, com menos de 1 centímetro de diâmetro. Ele cresce em cachos com até 1000 frutinhas cada. E tem um detalhe que a maioria não sabe. 80% do fruto é caroço. 80%. A polpa que você come é só uma fina camada roxa em volta de um caroço enorme. Para fazer 1 quilo de polpa de açaí, você precisa de quase 5 quilos de fruto. Isso explica por que é tão caro fora do Pará. O processo tradicional de extração é feito à mão. Os frutos são amolecidos em água morna e amassados até soltar a polpa. O resultado é aquela pasta roxa densa que você conhece. Mas aqui tem uma coisa importante. O açaí puro não é doce. Na Amazônia, ele é comido com peixe, com camarão, com farinha de mandioca. É um acompanhamento salgado, não uma sobremesa. O açaí doce com granola e banana que você come na sorveteria foi uma invenção do sul do Brasil. Os paraenses olham para essa versão com a mesma cara que um italiano faz quando vê macarrão com ketchup. Não é errado. É só completamente diferente do original. E foi essa versão diferente que conquistou o mundo. Como o açaí saiu da Amazônia e chegou no Rio? O açaí chegou ao Rio de Janeiro nos anos 1970 pelas mãos de imigrantes paraenses. Especificamente pelos jogadores de jiu-jitsu e lutadores que usavam como fonte de energia antes dos treinos. A família Gracie, os criadores do jiu-jitsu brasileiro, foi uma das primeiras a popularizar o consumo no Rio. O açaí virou alimento de atleta antes de virar moda. Mas no Rio, o clima quente criou um problema. O açaí puro esquentava rápido e estragava. A solução foi misturar com guaraná em pó e congelar mais. O guaraná adicionou dulçor e energia extra. O congelamento prolongou a vida útil. E aí alguém teve a ideia de servir com granola e banana. A textura cremosa do açaí gelado com o crocante da granola e a doçura da banana criou uma combinação que não existia em lugar nenhum do mundo. As praias do Rio nos anos 1990 foram um laboratório onde o açaí moderno foi inventado. Não na Amazônia. No Rio de Janeiro. O produto que o mundo inteiro chama de brasileiro e amazônico foi criado milhares de quilômetros da Amazônia. Mais uma vez, a versão que ficou famosa não é a original. É a adaptação. É sempre a adaptação. O surfista que mudou tudo. Em 1993, um surfista californiano chamado Ryan Black chegou ao Brasil. Ele surfava nas praias do Rio, comia açaí nas barracas de praia e ficou obcecado. Voltou para os Estados Unidos com uma missão: levar o açaí para a Califórnia. O problema era logístico. O açaí fresco estraga em 24 horas. Então ele criou um processo de congelamento e pasteurização que preservava a polpa por meses. Em 2000, fundou a empresa Sambazon, a primeira a exportar açaí em escala industrial para os Estados Unidos. O timing foi perfeito. O mercado americano estava obcecado com antioxidantes. E o açaí tem mais antioxidantes por grama do que qualquer outra fruta conhecida. Mais do que mirtilo. Mais do que romã. Mais do que qualquer superfruta que os americanos conheciam. Em 2004, o programa Oprah Winfrey citou o açaí como um dos 10 superalimentos do mundo. No dia seguinte, as buscas pelo produto explodiram. As lojas naturais esgotaram o estoque em horas. O que era sobrevivência na Amazônia virou febre nos Estados Unidos da noite para o dia. Um californiano ficou rico com algo que o Brasil tinha de graça e não sabia o quanto valia. E isso é só o começo do problema. O Brasil quase perdeu o açaí para o mundo. Quando o açaí explodiu nos Estados Unidos, o Brasil não estava preparado. Não tinha produção em escala. Não tinha cadeia de exportação organizada. Não tinha marca forte. A Sambazon americana estava ganhando muito mais dinheiro com o açaí brasileiro do que qualquer empresa brasileira. Pior, empresas americanas e europeias tentaram registrar o nome açaí como marca própria em outros países. Se tivessem conseguido, o Brasil precisaria pagar royalties para usar o nome do seu próprio produto. Aconteceu com o guaraná, em algumas categorias. Quase aconteceu com o açaí. O governo brasileiro e produtores paraenses correram para proteger a indicação geográfica do produto. Conseguiram, mas por pouco. Hoje o Brasil exporta mais de 200 mil toneladas de açaí por ano. O Pará é responsável por 95% de toda a produção mundial. Mas ainda são empresas estrangeiras que dominam a distribuição nos mercados premium do mundo. O Brasil planta, colhe e vende a polpa barata. Outros países processam, embalam, criam marca e vendem caro. É o café do século XXI. A mesma história se repetindo. O açaí no Brasil hoje, de R$ 5 a R$ 80 a tigela. O açaí é o produto alimentício com maior variação de preço por porção no Brasil. Na feira do Veropeso em Belém, você compra 1 litro de açaí puro por R$ 8. Numa sorveteria premium de São Paulo, uma tigela de 300 gramas custa R$ 45. Em Nova York ou Los Angeles, a mesma tigela custa entre 15 e 20 dólares. O produto é o mesmo. O contexto vale mais do que o conteúdo. No Brasil, as redes de açaí explodiram nos anos 2010. Açaí Bioma, ou Akei, açaí com whey.
A UAQR sozinha tem mais de 800 lojas no Brasil e já opera em 40 países. É a rede de açaí mais internacional do mundo. E é brasileira. O açaí com whey protein virou o produto favorito das academias. Combinação de carboidrato rápido, antioxidante e proteína, numa tigela só. É nutricionalmente quase perfeito para a recuperação pós-treino. Os ribeirinhos amazônicos faziam isso, intuitivamente há séculos. Açaí com peixe depois do trabalho físico. A ciência moderna só confirmou o que a tradição já sabia. Com a diferença que agora custou R$ 45 descobrir isso. Os complementos que fazem ou destroem o açaí. O debate sobre o que colocar no açaí é tão sério no Brasil quanto o debate sobre política. E divide o país em facções igualmente apaixonadas. A granola é o complemento mais vendido. Mas a granola industrial está destruindo a experiência. A granola de pacote tem tanto açúcar adicionado que transforma o açaí numa sobremesa hipercalórica. A granola artesanal com castanhas, cocô e mel é outra categoria completamente diferente. Mais crocante, menos doce, com gordura boa das castanhas que complementa a gordura do açaí. A banana é o complemento clássico. E tem ciência por trás disso. A banana madura libera açúcares que equilibram o amargor natural do açaí puro. A banana verde adiciona amido resistente que prolonga a saciedade. São dois efeitos completamente diferentes dependendo do ponto de maturação da fruta. O leite condensado no açaí é o crime gastronômico mais cometido no Brasil. Ele cobre completamente o sabor do açaí, anula os antioxidantes com o açúcar e transforma um superalimento em sobremesa comum. É tecnicamente açaí, mas é nutricionalmente outra coisa. E o mel? O mel cru de abelha nativa amazônica com açaí é uma das combinações mais complexas em sabor que existe na culinária brasileira. O mel de abelha jataí tem notas florais e levemente ácidas que realçam o sabor terroso do açaí. É uma combinação que sommeliers de gastronomia apontam como uma das mais sofisticadas do país. E custa menos do que qualquer prato de restaurante fine dining. Alta gastronomia que a Amazônia oferece de graça. O que o açaí diz sobre o Brasil? O açaí é o espelho perfeito da relação do Brasil com as suas próprias riquezas. Tinha esse fruto extraordinário por milênios. Não valorizou. O mundo descobriu. O Brasil correu para acompanhar. Quase perdeu o nome para uma marca estrangeira. Agora exporta bilhões, mas ainda deixa a margem maior com quem distribui lá fora. É a história do pau-brasil. Do café, da soja, do açaí. O Brasil sempre teve o produto. Raramente ficou com o lucro maior. Mas tem uma virada acontecendo agora. A UAQR está em 40 países e crescendo. As marcas brasileiras de açaí estão chegando antes das estrangeiras em novos mercados. O Brasil está aprendendo, devagar, a vender o que produz com a margem que merece. E o açaí ainda tem muito espaço para crescer. A Europa ainda está descobrindo. A Ásia mal começou. O mercado global de açaí deve ultrapassar $5 bilhões até 2030. Tudo saindo de palmeiras que crescem espontaneamente na Amazônia brasileira. Da próxima vez que você estiver na frente de uma tigela de açaí, pensa nisso. Aquele roxo escuro é o fruto de uma palmeira que sustentou povos inteiros por milênios. Que quase foi esquecido. Que quase foi roubado. Que virou febre global por causa de um surfista californiano e um programa de TV americano. E que hoje é o produto brasileiro mais consumido no mundo depois do café. A história do açaí ainda está sendo escrita. E pela primeira vez em muito tempo, o Brasil está escrevendo junto. Com a tigela na mão e a palmeira no quintal. Só precisava aprender a cobrar o preço certo.